Queridos, nós estamos comemorando esse mês, o segundo ano da nossa igreja como congregação, e também o mês da família, um mês todo refletindo sobre a importância da família e aquilo que Deus deseja fazer na nossa família. De manhã nós temos aprendido com a oração do Pai Nosso. O que é a oração do Pai Nosso? Reflete na relação familiar, e aos domingos à noite nós temos conversado sobre esse tema, família, quanto vale a sua? E todo domingo eu tenho começado da mesma maneira, porque todo domingo nós temos pessoas diferentes aqui. E sempre com a mesma pergunta: quanto vale a sua família? E como nós temos respondido, é difícil falar porque família não tem preço. Então, quando nós pensamos em questões financeiras, em questões de dar um valor assim para a nossa família, nós não temos como avaliar porque família não tem preço. Mas e se nós mudássemos a unidade de medida em relação à família? Se nós não pensássemos, por exemplo, em reais, mas em espiritualidade, em estabilidade emocional, como nós conversamos nos últimos 2 domingos, se nós mudássemos a unidade de medida, quanto custaria a nossa família? Assim como a matemática é lógica, os resultados que descobriremos dando valores à nossa família também serão. Ou seja, quando nós colocamos essas unidades de medidas para avaliar quanto vale a nossa família, como a matemática é lógica, nós chegaremos no resultado correto, da mesma maneira nós iremos avaliar a nossa família quanto a essas unidades de medida e chegaremos a um valor exato. Quanto vale a nossa família? Mas, óbvio, que você precisa ser honesto na avaliação. Você não pode colocar a emoção, a defesa, a questão da proteção familiar, para poder avaliar quanto vale a sua família nessas unidades de medida. Precisa ser o mais possível a honestidade presente. Ou seja, se você quiser uma fórmula para resolver essa questão, família igual a unidade de medida, dividida pela honestidade que você está colocando para avaliar a sua família. Mas qual a razão de chegar a um resultado quanto ao valor da nossa família? Primeiro, nós temos que ter uma sensibilidade e racionalidade para com os resultados. Nós temos conversado aqui sobre vários assuntos em relação à família. Nós temos que ser sensível ao resultado que nós temos avaliado e temos chegado na questão familiar. O quanto que a minha família vale na questão da espiritualidade, o quanto a minha família vale na questão da estabilidade emocional, o quanto vale sensível a esse resultado, mas de maneira racional. Eu preciso entender, eu preciso compreender, não na minha questão emotiva, mas quanto realmente de forma racional a minha família vale. A partir disso, maturidade para avaliar as consequências. Quando eu chego a um resultado, por exemplo, eu pego a minha conta do mês, eu avalio quanto entrou e quanto saiu, e eu preciso ter a maturidade para avaliar as consequências de quanto eu gastei e de quanto eu economizei. Assim também os resultados, aquilo que nós temos conversado aqui, eu preciso ter a maturidade de ver as consequências que tem gerado na minha casa, por exemplo, quando a espiritualidade dá negativo, ou quando a estabilidade emocional dá negativo. Eu preciso ser maduro o suficiente para avaliar a relação da minha família, e a partir disso, disposição para buscar mudanças necessárias. Então, quando eu chego a uma conclusão que a minha família está mal na questão da espiritualidade, eu preciso ter uma disposição para mudar essa situação na minha casa. Mas quais os coeficientes que nós temos utilizado para os cálculos? Primeiro, a palavra de Deus. O que nós temos utilizado como coeficiente para chegar ao valor da nossa família é a própria palavra de Deus. Eu não posso pegar um conceito que o mundo está fazendo, um conceito que a filosofia está dizendo, a psicologia está afirmando no momento. Eu não posso pegar o que pensa, o contexto da minha família, os meus amigos de trabalho. Não é o coeficiente para que eu possa avaliar quanto vale a minha casa. Mas qual é o coeficiente? Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, o compromisso que eu tenho com aquilo que eu creio. Se eu creio que a palavra de Deus é aquela que orienta a minha vida, qual é o comprometimento que eu tenho com essa palavra? Porque não basta apenas sermos ouvintes da palavra, mas não praticantes.
Não importa eu saber exatamente como marido eu preciso me comportar, como pai, qual é a minha função em casa, como esposa, como filho. Não adianta eu saber qual é essa relação, se eu não colocar em prática esse comprometimento com o que eu creio, ou seja, as evidências da maturidade cristã. Quanto eu tenho crescido na minha vida prática daquilo que eu creio, e o quanto eu estou maduro o suficiente para entender a realidade de Cristo na minha casa. Queridos, nós conversamos já sobre 2 pontos, espiritualidade e estabilidade emocional. E hoje eu quero falar com vocês sobre legado. Qual é o legado que nós temos deixado para a nossa família? Qual é o legado que nós temos construído dentro da nossa casa? Ou seja, o legado como unidade de medida. Hoje, para você descobrir qual é o valor da sua família, coloque essa unidade de medida, o legado. Para que a gente possa conversar sobre isso, Salmo 128 é o texto que nós iremos descobrir qual é o valor da nossa família quando a unidade de medida é o legado. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Queridos, esse salmo, ele fala de um lar na perfeita harmonia. Um lar que se assenta ao redor da mesa, que pode chegar a uma conclusão o que é um lar na sua perfeita harmonia. Quando tudo está acontecendo da melhor maneira, quando cada um cumpre o seu papel, quando cada um assume o compromisso com Deus, quando cada um revela qual é a sua atitude em relação ao seu comprometimento com Deus. Então, se nós pudéssemos pegar uma família, um lar perfeito, o salmista vai descrever como esse lar perfeito. Primeiro, um relacionamento conjugal que traz felicidade. Ele fala que a mulher em casa é como a videira, e videira exatamente vai simbolizar a alegria. Ou seja, o relacionamento conjugal demonstra a felicidade em um lar. Então, quando nós pegamos o relacionamento nesse contexto desse lar, na perfeita harmonia, o relacionamento conjugal traz felicidade. Filhos que geram grandes expectativas. Ele chama de rebentos da oliveira. Ainda não é o fruto, mas está mostrando que aquela videira vai ser frutífera. Ou seja, os filhos geram grandes expectativas nos seus pais. Trabalho que tem sido recompensador. É alguém que olha o fruto do seu trabalho e ele tem valor naquilo que ele está fazendo. E por fim, objetivos alcançados com sucesso. Ele conclui da seguinte maneira: tudo te irá bem. O lar em perfeita harmonia é essa a realidade. O relacionamento conjugal traz felicidade, os nossos filhos geram grandes expectativas, o trabalho é recompensador e a certeza que os objetivos dessa família são alcançados. Mas, como nós temos conversado, a conta que não bate. Se esse é o conceito cristão, se esse é o conceito bíblico, se esse é o lar em perfeita harmonia, por que a conta não bate na nossa realidade? Por exemplo, por que o relacionamento conjugal é tão conturbado? Por que ele não é o motivo da nossa alegria? O que acontece que o relacionamento que deveria ser totalmente diferente, ele é apenas conturbado? Porque filhos geram apenas preocupações. Porque quando nós pensamos em relação aos nossos filhos, lembrando, não é a questão emotiva, não é a questão de proteção, mas uma avaliação racional dos nossos filhos. Por que nós nos preocupamos tanto com aquilo que pode ser do futuro deles? Porque o trabalho tem sido tão desgastante?
Por que que nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados? Porque o trabalho que deveria ser recompensador tem sido tão desgastante? Porque o sentimento de frustração é tão constante? Porque nós não encontramos na palavra que o salmista diz que tudo te irá bem? Parece que não faz parte da nossa família. Parece que a família atual não vive esse conceito numa perfeita harmonia. A conta não bate pelo simples razão que nós utilizamos o coeficiente errado. Considerar o fruto como sucesso e não o processo. Para entender melhor, focamos no que queremos colher e não no que plantamos. Quando nós pensamos na nossa família, nós focamos apenas o resultado. Nós queremos apenas um relacionamento conjugal na perfeita harmonia, a razão da nossa felicidade. Nós olhamos o futuro dos nossos filhos, nós queremos que eles possam ter grande sucesso na vida deles. Quando nós pensamos no nosso trabalho, nós queremos apenas o objetivo de ter um ganho melhor, uma satisfação maior. Quando nós pensamos nos projetos da família, nós queremos apenas alcançar o sucesso. Ou seja, a grande preocupação nossa é apenas naquilo que nós queremos colher. Mas nós não olhamos o processo da nossa vida, nós não olhamos o que é o fundamento que nós temos que viver, ou seja, aquilo que nós estamos plantando. Qual é o resultado da conta? Nossa família colhe aquilo que não nos preocupamos em plantar. A nossa família colhe, não nos preocupamos em plantar. Por quê? Não era importante a semente, não era importante o processo, era apenas o resultado. Mas a lei não vai mudar. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Talvez o nosso pensamento mas eu nunca plantei isso. Aí nós esquecemos de uma avaliação sincera da nossa vida. Nós esquecemos o processo de olhar o que nós fizemos até hoje para chegar à situação que a nossa família está vivendo. E aí nós colhemos aquilo que nós não nos preocupamos em plantar. E aí, o resultado da conta, o legado é desastroso. Aquilo que nós estamos construindo como legado na nossa família, o resultado é simplesmente desastroso. Eu quero resumir legado apenas numa frase: o que o coração herda de nossas ações. Aquilo que o nosso coração é marcado, aquilo que a nossa vida como um todo é marcada, a partir das nossas ações. Eu quero convidar você a ver um pequeno vídeo, que aí tem nas redes sociais, para você entender do que eu estou falando. Queridos, esse autor diz o seguinte: o importante nesse ponto de ser um legado, é o fato de não precisarmos, nem você nem eu, possuir um valor incalculável no banco para deixar como herança, porque essa herança não está relacionada a dinheiro, está relacionado a padrão de vida de dignidade. É o seu modo de vida que fará a diferença. Quais tipos de escolhas e ações são tomadas e quais os efeitos delas na vida dos que virão depois de você. Ou seja, aquilo que nós priorizamos na nossa vida, aquilo que nós agimos a partir dos conceitos que nós temos, é o que nós estamos construindo de legado aos nossos filhos, é o que nós estamos construindo de legados à nossa esposa, ao nosso esposo, é aquilo que nós estamos construindo como legado em relação à nossa sociedade. Queridos, quando nós tiramos a prova dos 9, para saber qual é o valor da nossa família, nós temos que fazer 3 perguntas. Primeira, qual é o fundamento do legado que nós temos deixado à nossa família? Segunda pergunta, qual a referência que os nossos filhos, ou você, o seu esposo ou esposa, podem ter quanto legado? E qual o resultado do legado que nós temos deixado em relação à nossa fé, em relação ao comprometimento que nós temos com o Evangelho? Vamos conversar um pouco sobre essas 3 perguntas? Primeiro, a relação com Deus como fundamento do legado. Quando nós pensamos qual é o legado que nós deixamos, não é o sucesso que nós temos na nossa vida profissional, não é a questão de quanto eu consigo ser melhor do que os outros, não é da maneira que eu consigo resolver os meus problemas, aquilo que eu sou capaz de fazer. Mas o salmista vai dar o fundamento, é a relação com Deus. Olha o que ele diz no versículo 1:
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado que anda e teme ao Senhor. Mas quando nós lembramos lá do Provérbios 14, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Ou seja, a mulher sábia, o que é a mulher sábia? A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ou seja, a mulher que teme ao Senhor edifica a sua casa. Então, quando se fala do homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, da mesma maneira, bem-aventurada a mulher que teme ao Senhor. Ou seja, o foco é a relação com Deus, em submissão e obediência. Então, com o fundamento do legado que eu preciso deixar, é a relação que eu tenho com Deus, em submissão e obediência. Olha o que diz o pastor Elenay Batista: não é viver de acordo com seus próprios preceitos, ou as filosofias do mundo, mas de acordo com a vontade de Deus, revelada em sua palavra. Eles dirigem suas vidas, e a vida de sua família, pela palavra de Deus. Então não é a maneira que eu construí a vida, não é os valores que eu construí ao longo dela, não é as manias que eu tenho, não é os conceitos que eu tenho, mas o legado tem como fundamento a minha relação com Deus, ou seja, a minha relação com a palavra dele, em obediência e submissão. Não basta passar conceitos aos filhos, não basta passar conceitos humanos ao esposo, se não for firmado na palavra de Deus. Então, se nós queremos um fundamento para que a nossa família tenha um legado positivo, comece na sua relação com Deus. Primeiro, conscientize-se que tudo inicia na relação com Deus. Tome consciência disso. Não é o dinheiro, não é o amor que você vai dar aos seus filhos, não é a maneira que você tenta cuidar no seu casamento. Todas as coisas iniciam na relação com Deus. Se eu não tenho uma relação com Deus, isso vai refletir diretamente na relação com a esposa e com os filhos. Quer o exemplo prático disso? Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Quando tinham perfeita relação com Deus, e a consequência, quando essa relação foi quebrada. Para isso, entregue-se por completo a Cristo Jesus. Queridos, se nós queremos deixar um legado que realmente vale a pena, nós temos que começar em Deus, e o passo para começar em Deus é uma entrega completa da nossa vida à pessoa de Jesus Cristo. Por que que é importante falar disso? Porque muitas vezes a nossa relação com Deus está limitada ao conceito igreja, ao conceito que nós ouvimos e que nós participamos, a conceitos apenas de participar de um grupo que chama-se cristão, e isso é minha relação com Deus. Não, a minha relação com Deus, com a igreja, é consequência da minha relação pessoal com Cristo. Se eu entrego o meu coração a Ele, se Ele se torna Senhor da minha vida, Senhor da minha história, isso vai refletir de forma direta na relação que eu tenho com a igreja, na relação direta que eu tenho com a minha esposa e com os meus filhos. Pense com mais seriedade sobre isso. Cultive uma espiritualidade saudável. Se tem algo que se perdeu no nosso tempo, são as disciplinas espirituais. A Aline usou uma frase aqui na hora do louvor, que a oração não deve ser um dever, mas deve ser um deleite. Eu preciso ter prazer na presença de Deus. Eu preciso sentir prazer em buscar a presença de Deus. Eu preciso ter alegria em ler a palavra, o privilégio de conhecer e ouvir Deus falando comigo através da sua palavra. Eu preciso resgatar a intimidade com Deus. Eu preciso lembrar e priorizar aquilo que Deus prioriza. Eu não preciso esperar domingo à noite chegar para falar com Deus. Eu preciso colocar as disciplinas espirituais como uma prática. Torne visível o que você crê. Quando nós pensamos em deixar legado, nós temos que mostrar na prática aquilo que nós cremos. É interessante o quanto nós queremos muitas vezes ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida na comunidade cristã, mas isso não reflete na praticidade da nossa vida. Nós vimos no vídeo: não peça a mim aquilo que você não faz, não cobra de mim aquilo que você não faz.
E aí, infelizmente, nós agimos como os fariseus agiam no passado. Cobravam das pessoas, mas nem sequer com o dedinho eles moviam. Nem sequer eles praticavam o que eles estavam ensinando. É preciso trazer a prática da nossa vida para que os outros possam ver o quanto nós amamos Jesus, o quanto nós amamos a palavra de Jesus, o quanto nós somos submissos à vontade dEle. Olha o resultado. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor edifica a sua casa. Queridos, a relação com Deus como fundamento do legado. Se nós queremos construir um legado importante, comece na sua relação com Deus. E que esta relação com Deus seja o fundamento do legado que você vai deixar. E aí, quando nós pensarmos o que nós deixaremos aos nossos filhos, às futuras gerações, pense nisso, a sua relação com Deus. Mas a segunda pergunta, em relação qual é a referência do legado, a relação conjugal como referência do legado. Olha o que o salmista diz: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. O salmista diz, interior da tua casa, ou seja, satisfação plena no lar. Quando nós pegamos, por exemplo, o Provérbios 7, fala da mulher adúltera, e o homem que não tem a satisfação no seu lar, o homem que não encontra sentido na sua casa, na sua família, facilmente é levado pela mulher adúltera. Facilmente ele é conduzido por aquilo que ela aparenta de perfeição. Por quê? Porque a mulher da sua casa não o complementa, não aquela que vai mostrar e dar alegria a ele. E aí a satisfação plena no lar, o salmista diz, no interior da tua casa, é dentro da sua casa que você vai encontrar a satisfação plena. E ele fala da mulher frutífera, como videira frutífera, duas formas. Primeiro, mãe de filhos, ali vai dar mais sentido à família, mais fonte de alegria. O fruto da videira era considerado um fruto da alegria, a fonte da alegria. Ou seja, o relacionamento conjugal no contexto do Salmo, fala que o casamento é uma fonte de alegria. Eu tenho um pequeno livro que diz assim, o título do livro é Como Ser Feliz Apesar de Ser Casado. E é interessante que parece que é uma coisa que não se liga. Parece que o mundo aceitou essa verdade, dizendo assim, não, é impossível, ou você é casado, ou você é feliz. Mas o salmista vai dizer que um lar em perfeita harmonia, a realidade desse casamento é a fonte de alegria. E que tipo de legado nós deixamos em relação ao casamento? É interessante que quando nós pensamos no nosso casamento como legado, como referência de legado, nós temos que lembrar que a relação minha com a minha esposa é fundamental para que os meus filhos tenham como referência desse legado. Primeiro, a praticidade do Evangelho. E ele fala de amor e respeito. Nós conversamos nos domingos anteriores. Mulher, respeite o seu marido. Maridos, amem as vossas esposas. Ou seja, o legado que nós deixamos para a família em relação ao casamento é esse. A praticidade. Os nossos filhos precisam enxergar em nós um homem que é respeitado em casa e uma mulher que é amada. A demonstração do amor. Nós precisamos aprender a fazer isso dia a dia na nossa casa. Queridos, demonstrar que nós amamos a esposa, que nós amamos o esposo, que nós amamos os nossos filhos. Aquela história de dizer assim, você sabe que eu amo. Se soubesse, não estava perguntando. Se soubesse, não estava demonstrando as suas carências, as suas necessidades de ouvir essa afirmação. E como que vai ser? Apenas falando? Não. Vai ser exatamente demonstrando que ama, demonstrando que se importa, demonstrando que cuida. Como que nós deixamos o legado em relação à vida conjugal? A resolução de conflitos. Como que vocês resolvem o conflito na relação conjugal? Como que vocês cuidam um do outro quando tem um problema de conflito? Como que vocês reagem o tempo todo?
E aí nós lembramos da nossa infância, muitos de nós crescemos com a maneira dos seus conflitos, era agredindo, era tentando se impor com uma palavra de autoridade, era tentando mostrar que a sua palavra é superior ao outro. E aí nós estamos ensinando os nossos filhos, da mesma forma, resolver os seus conflitos. Que tipo de legado deixamos? A cumplicidade nas dificuldades. Quando a família enfrenta uma dificuldade, seja relacional, seja ela financeira, seja na área da saúde, como que nós nos tornamos cúmplices uns dos outros? O que nós vemos hoje é quando a esposa tem problemas no trabalho, o marido olha para ela e diz, é problema seu. Quando o marido tem os seus problemas no trabalho, ele chega em casa e conta, qual que é a resposta da esposa? É problema seu. Quando os filhos têm as suas dificuldades na escola e chegam contando para a gente qual é a dificuldade, nós falamos o quê? Na sua idade eu tinha os mesmos problemas, agora o problema é seu. Ou seja, qual é a cumplicidade que nós temos na nossa relação, a esposa e esposa, para que nós possamos deixar como legado a nossa família? Lembra o que Jesus disse em Mateus 7:27? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Podemos estar cavando a casa dos nossos filhos. Queridos, é muito sério isso que Jesus está dizendo aqui. Ele fala que os dois constroem a casa, tanto aquele que constrói a casa na areia, como aquele que constrói a casa na rocha. Jesus não está falando de tentativas de construção, aquele que tenta construir a casa na areia, aquele que não, ele está afirmando, é comparado ao homem que constrói a casa na rocha, é comparado àquele que constrói a casa na areia, ou seja, aquele que ouve e pratica, constrói a sua casa na rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento, e aquela casa permanece em pé. Mas aquele que ouve e não pratica, quando vem o mesmo vento, a mesma tempestade, bate com ímpeto contra aquela casa, e a casa cai, porque foi construída sobre areia. Já pensou que talvez a sua casa hoje não caia? Que a sua casa, o seu casamento, você possa chegar até o final da vida no seu casamento? Você possa cumprir as promessas que você fez, de levar até o fim, até que a morte os separe? Você já entendeu que a sua família, apesar dos problemas, apesar das brigas constantes, apesar dos problemas que tem, a família vai permanecer unida, a sua casa não vai cair. Mas nós estamos construindo a queda da casa dos nossos filhos. Por quê? A maneira que eu me relaciono com a minha esposa vai ser o reflexo na maneira que o meu filho e a minha filha vai se relacionar com a esposa dele. Da mesma forma, a maneira que eu vou resolver os conflitos que eu tenho com a minha esposa, é o legado que eu estou deixando para o meu filho, e da mesma maneira ele vai transmitir isso para o seu casamento. E aí talvez a minha casa não caia, mas a casa dos meus filhos vai ser cavada ao longo da história, e quando eles chegarem a uma idade de assumir o próprio lar, eu estou passando para eles um legado, que talvez eles não tenham a mesma sorte que nós tivemos, da família chegar até o fim. E talvez a vida deles vai ser uma constante luta, uma constante briga, uma constante derrota e queda, não por culpa deles, mas pelo legado que nós temos passado, como referência na nossa vida conjugal. E é por isso que nós temos que estar atentos para tudo que nós temos feito quanto esposo e esposa. E por fim, respondendo a terceira pergunta, a prosperidade, qual é o resultado? A prosperidade dos filhos como resultado do legado. Olha o que ele diz: teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Rebentos da oliveira ainda não são frutíferos, mas são uma promessa, são uma esperança para o futuro, quando também produzirão os seus frutos. Os nossos filhos sentados ao redor da mesa, ou seja, debaixo do cuidado dos seus pais, são filhos que podem ter uma grande expectativa da vida, a partir do legado que nós temos deixado. Então, se nós queremos saber o resultado do legado,
Basta olhar para os nossos filhos. Se nós temos vivido uma vida madura o suficiente, o legado tem sido fundamental para eles, observe como os seus filhos estão reagindo, como os seus filhos estão vivendo, como que nós, ou se você ainda não tem filho, o que você tem passado para as pessoas próximas a você. E aí nós vamos perceber o quão arriscado é isso. O mesmo autor vai dizer o seguinte, ele escreveu um trabalho sobre educação cristã, diz o seguinte: os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristãs, e se importar mais com a vida espiritual dos filhos do que com o seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Não que esses sejam menos importantes, mas a prioridade deve ser a formação do caráter dos filhos. Muito mais importante do que a minha profissão, muito mais importante do que o meu ministério, muito mais importante da forma que eu vou lidar com o dinheiro, muito mais importante do que qualquer outra coisa, não que isso não seja importante, mas muito mais importante do que isso, é como eu estou investindo na vida espiritual dos meus filhos, o quanto eu estou ensinando a eles a andar com Deus. E qual que é o resultado disso assim ensinar? Primeiro, eles dependerão de Deus. Eles vão aprender no crescimento deles, que eles dependem totalmente de Deus. Já percebeu que muitas vezes nós ensinamos nossos filhos a administrar o tempo deles? Nós ensinamos nossos filhos a cuidar do dinheiro deles. Começamos com a mesada para que eles possam aprender a lidar com o dinheiro. Nós ensinamos eles a terem responsabilidades para que eles possam ser bons funcionários. E para isso nós tomamos conta o tempo todo. Como anda o caderno, como anda a escola, como anda o estudo deles, como eles estão fazendo. Mas avalie agora quanto nós nos preocupamos com a espiritualidade deles. O quanto eles têm aprendido de Jesus Cristo. O quanto eles conhecem da palavra de Deus. O quanto eles sabem a importância de frequentar uma igreja desde pequeno. O quanto para eles é importante olhar uma comunidade que louva, uma comunidade que adora, uma comunidade que se reúne para ouvir o que Deus tem para falar. O quanto é importante para eles. Dependerão de Deus primeiro, quanto à felicidade. Ele vai olhar para mim como pai e vai dizer assim: meu pai é feliz, sabe por quê? Porque ele teme ao Senhor. Porque a promessa do Salmo é: o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado. E aí ele vai crescer entendendo que a razão da sua felicidade, ele depende totalmente da sua relação com Deus. É isso que vai trazer felicidade aos meus filhos. Quanto ao casamento, se ele desejar, ou se ela desejar ser uma esposa que traz felicidade, ou ele encontrar uma esposa que traz felicidade, ele vai saber que para que ele escolha o esposo ou a esposa, ele depende totalmente de Deus. E para que ele viva essa harmonia no lar, ele vai demonstrar que no casamento, ele depende totalmente de Deus. E quanto às suas necessidades, ele sabe que não vai vir toda hora na porta da minha casa e falar assim: pai, tem dezão para arrumar para mim? Pai, esse mês está precisando um pouco mais. Pai, será que o senhor poderia? Não. Ele sabe que a sua necessidade vai ser suprida em Deus. Não que uma hora ou outra Deus use a minha vida para socorrer, uma hora ou outra, não todo o tempo, mas ele vai aprender a ser sustentado pela graça de Deus. Ele vai ver isso quando a minha família, eu e minha esposa, olhar a situação que nós vivemos em relação ao dinheiro. Ele vai falar assim: eu cresci vendo meu pai fazendo milagre com dinheiro. Eu cresci porque meu pai pegava aquele dinheiro e a coisa crescia. Por quê? Porque ele dependia totalmente de Deus. E no pouco nós nos satisfazíamos, no pouco nós éramos felizes. Os meus filhos vão crescer dependendo totalmente de Deus, quanto à felicidade, o casamento e as suas necessidades. Ou seja, tudo dependerá exclusivamente da relação deles com Deus. O legado é esse. Não é a maneira que eles se relacionam com o mundo, mas é a maneira que eles se relacionam com Deus. Os pais devem transmitir aos filhos uma herança espiritual fundamentada na palavra de Deus. E estes devem honrar seus pais, pondo em prática o legado cristão herdado, com a garantia de que serão abençoados, pois este é o primeiro mandamento com promessa. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra.
Não é que eles vão viver muitos e muitos anos, mas é questão de satisfação plena. Os dias serão muito mais cheios, muito mais satisfatórios, porque reflete no casamento deles, reflete na felicidade deles, reflete naquilo que eles estão escolhendo como vida, a partir da relação deles com Deus. E o salmista vai concluir a satisfação do legado. Queridos, essa daqui é a maior prova que realmente valeu a pena a nossa vida. Quando ele diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É entender que o legado que eu estou deixando para essa geração, fará desse povo, desse mundo, um lugar muito mais abençoado para se viver. E muito mais do que isso, eu vou poder viver nesse mundo de tal forma, que eu não vou ver apenas os meus filhos, mas eu vou poder ver os filhos dos meus filhos. O que o salmista está dizendo? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Por quê? Porque os seus filhos ao redor da mesa vão crescer. Esses vão crescer e vão ter suas próprias famílias, e muito mais do que isso, eles vão ter os seus filhos sentados ao redor da mesa, da mesma forma, porque o legado que foi passado para eles é esse: a esposa, razão da sua alegria, o casamento, a fonte da felicidade. Ele vai entender que a referência que ele tem de legado, ele quer levar para os seus filhos. E não apenas para os seus filhos, mas para os seus netos, e de geração em geração, colher os frutos do legado que deixou. Qual é o legado que nós queremos deixar? Qual é o legado que nós temos construído em relação à nossa família? E se nós usássemos a unidade, quanto vale a sua família? Queridos, eu quero que você pense mais sobre isso. Quero que você reflita um pouco mais sobre a maneira que você conduz o seu casamento, a maneira que você conduz a relação com os filhos, a maneira que você lida com todas as coisas, entendendo que tudo isso é um legado que nós estamos deixando para futuras gerações, que não reflete apenas na minha casa hoje. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a sua esposa é como a videira frutífera, os seus filhos como rebentos da oliveira sentados ao redor da mesa. Mas o salmista vai dizer: veja, os filhos de teus filhos. Assim vai ser levado à frente o legado que nós construímos hoje. Eu colho os frutos disso, mas tenho uma grande expectativa, que esta paz também estará na vida dos meus filhos e das futuras gerações, que tiverem como princípio a relação com Deus. Eu quero orar com você, orar para que Deus esteja nos dando essa consciência, e que nós possamos chegar a um resultado de quanto vale a nossa família quanto ao legado. Pai, como é complicado, Deus, pensar a família não apenas no momento, no hoje, mas quanto aos fundamentos que nós lançamos, quanto às referências que nós somos, e quanto à recompensa, ou quanto ao resultado de tudo isso, ó Pai. Nós temos o costume de olhar apenas o hoje, sem ver, ó Pai, aquilo que está batendo de frente com a nossa casa, aquilo que tem, a chuva que tem vindo, ó Deus, tem mexido com as estruturas, tirado essa areia de baixo, porque nós temos construído tantas vezes a nossa casa na areia. E talvez nós não tenhamos a consciência, Pai, que não apenas a nossa casa corre o risco, mas nós vamos ensinar os nossos filhos também a construir as suas casas na areia. E assim nós corremos o grande risco de ver um dia a casa dos nossos filhos caindo, porque nós, ó Deus, talvez a sorte da vida mostrou de uma maneira diferente, mas nós não queremos viver a sorte que a vida traz. Nós queremos, como o salmista no Salmo 126 diz: o Senhor restaurou a nossa sorte. Nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, se encheu de júbilo, ó Pai. E assim, na certeza que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós queremos experimentar essa restauração do Senhor no nosso casamento, na nossa relação com a esposa, com o esposo,
na relação nossa com os nossos filhos, dos nossos filhos com a gente, ó Pai. Nós queremos experimentar essa restauração que vem do Senhor, para que nós possamos deixar um legado que realmente vale a pena, porque esse legado tem como fundamento a nossa relação com o Senhor, ó Pai. E entender, ó Deus, que nós somos referência ao esposo, à esposa, aos filhos e a todos que estão ao nosso redor. Porque a Tua palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser referência de legado, sim, ó Pai. E mais do que isso, nós queremos ver a prosperidade dos nossos filhos. Da mesma forma, eles andando com Deus. Da mesma forma, vivendo um relacionamento conjugal de felicidade. Da mesma forma, eles sentando ao redor da mesa com seus filhos, passando o mesmo legado a eles de temer ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, cuida do nosso coração. Deus, quebra o nosso orgulho, quebra, Deus, a nossa vaidade, quebra tudo aquilo que nos impede, Deus, de pedir perdão ao esposo, à esposa. Nos ensina, Deus, nos traz a maturidade de pai e mãe para cuidar dos nossos filhos, para mostrar a eles quão importante é andar com o Senhor, ó Pai. E, ó Deus, nós queremos recomeçar todo dia. Não importa os nossos erros, nós cremos, ó Deus, que em Cristo Jesus as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Mas mostra aos nossos filhos, através da nossa relação hoje com o Senhor, que nós queremos deixar esse legado importante para eles, ó Pai. Abençoe a nossa igreja, abençoe as famílias dessa igreja, abençoe as famílias deste bairro, ó Deus, abençoe as famílias dessa cidade, para que possamos nos comprometer muito mais com a nossa família. Entender a importância de ter o Senhor como referência, ter o Senhor como o Senhor da nossa casa, ó Pai. Faz isso, ó Deus, porque nós cremos que família é projeto do Senhor, e nós queremos viver debaixo da Tua vontade, e assim nós pedimos ao Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.